Bom, que a gente já está ao vivo aqui no Olá. canal. Estamos Chegou? ao vivo. Chegou. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos e amigas da TV 247. Eu sou Daphne Aston, estou aqui com meu amigo Leonardo Estopa no Léo Quadrado de hoje, dia 14 de janeiro de 2020, com o tema do Bolsonaro, que se assusta com a possibilidade de Oscar. Léo, a gente vai falar de várias coisas hoje, né, relacionadas a isso, mas a gente vai começar falando da questão do livro que a gente estava comentando ontem, o livro da jornalista Thaís, espera que agora eu esqueci o nome dela aqui, Thaís Ayama, se não me engano, só um minutinho, que justamente fala do Thaís Oyama. Thaís Oyama, então desculpa, Thaís Oyama, não sei se é o nome errado, mas vamos falar disso, do livro que ele questiona, o livro, né? Diz que é a jornalista, diz que isso é uma vergonha. Depois a gente vai falar do ataque que ele fez ao filme Democracia em Vertigem, que foi indicado para o Oscar, e sobre a matéria do Alex Sonic, que falou sobre isso também numa matéria, e o título é Democracia em Vertigem, desperta os instintos mais primitivos em Bolsonaro e ministros. A questão do Heleno também, que criticou o filme, e a questão do Glenn, né, que questiona por que o Intercept não vai ser convidado a participar da entrevista que o Moro dará ao Roda Viva. Né? Então, o Moro será o convidado do Roda Viva, ser entrevistado, e vários internautas perguntaram por que não levariam alguém do Intercept, e então o Glenn fez postagens também dizendo, olha, ainda dá tempo, vocês deveriam nos convidar, se não nos convidam é porque tem medo de alguma coisa, enfim, ou então é muito armado essa entrevista. Então, a gente vai falar sobre isso hoje e sobre se aparecer mais alguma coisa na metade do percurso aqui. Já queria ir pedindo para o pessoal que está aqui com a gente compartilhar a live, né? A Kathleen Meire, A sua voz está sumindo um que pouquinho, está aqui dando Daphne. boa tarde para a gente. Israel de Almeida, a Edi. Opa, está sumindo? Minha internet, gente, hoje não está boa. Enfim, passar para o Léo, porque aí, enfim, infelizmente a minha internet hoje não está boa, mas eu vou ter que fazer com isso. Léo, fala sobre essa questão do livro, né? Tá muito cortando o que você está falando, Daphne. Deixa eu aproveitar enquanto você Olha, tenta sobre o acertar a livro. internet. Voltou? Bom, enquanto a Daphne acerta a Voltou? internet dela, voltou. Deixa eu pedir o pessoal para compartilhar para a gente aumentar o alcance, enquanto você vai tentando aí fazer sua internet atravessar a neve aí no Canadá, né? Porque, bom, isso. Deixa eu colocar aqui o... Uma matéria que saiu. Você está ouvindo, Tô vendo. Léo? Isso, tá dando para ver. Tô Questiona o vendo. livro sobre demissão de Moro e diz que a imprensa é uma vergonha. Redes sociais para promover mais um ataque. O livro que Bom, o que a Daphne está dizendo é que trata-se aí do a livro, né? jornalista Oyama, né? O livro se chama Tormenta. Ô, Daphne, Tentar eu acho desligar algumas coisas. se você não conseguir acertar o som, eu acho que a gente vai acabar colocando todo mundo aqui em fúria, porque tá cortando demais. Então tenta Vê se acertar a sua melhorou internet. agora. Tá Melhorou? começando, parece que tá melhorando. Será que seu computador não tá baixando a atualização? Talvez. Eu vou continuar olhando aqui. Comenta para mim essa questão dessa matéria que o Bolsonaro ataca a jornalista Thaís Oyama e o livro Tormenta, onde está escrito nesse livro, uma das informações, além do Bolsonaro ter pedido para o Queiroz não comparecer enfim, ao Ministério Público para dar
informações para prestar depoimento, ele também fala dessa questão de que o Moro foi quase demitido. Vai comentando isso aqui, que eu vou tentando adiantar aqui meu lado, melhorar a internet um pouco. Sim, bom, é lógico que a gente tem que comentar isso com critério, né? Porque nós estamos vivendo hoje um momento em que, é claro, muitas pessoas querem exatamente né, trazerem aí coisas que as pessoas querem ler, querem ouvir para bombar, mas a grande realidade é que a postura do Bolsonaro, ela não é uma postura respeitável em relação à imprensa, né? Eu acho que o Lula nem teria respondido se tivesse uma coisa dessa. Eu tenho um pouco de medo, Daphne, de garantir que o que essa pessoa afirma no livro é uma verdade, porque é uma coisa muito difícil da gente saber, né, se realmente isso é verdade. A questão do Queiroz, a gente sabe, sim. Agora, essa questão da demissão do Moro, eu não acredito muito que o Bolsonaro tenha pensado em demitir o Moro, não. Eu acho que o Bolsonaro tem pelo menos consciência que Bolsonaro sem Moro não é nada, né? Eu tenho essa crença que o Bolsonaro tenha pelo menos esse tipo aí de consciência, né? E, bom, mas seja lá o que for, a postura do Bolsonaro, né, como presidente da República jamais poderia ser essa, mas o mais interessante é que o povo brasileiro votou numa pessoa que tem essa postura para se tornar presidente da República. Então, não se pode esperar, né, plantar laranja e colher maçã, não tem jeito, né? Esse é o cara aí que a sociedade colocou na presidência. Voltou aí com força total, Daphne? Eu acho que melhorou. Vê se melhorou. Se tiver ruim ainda, enfim. Melhorou um pouco. Estou tentando. Então, o Léo, mas a questão dele atacar os jornalistas, né? Não é, eu acho que aí não é só a questão do que está escrito no livro em si, mas como ele trata a informação. Ele está sempre, enfim, desqualificando o jornalista o tempo todo, né? Parece que ele construiu uma verdade paralela. Na verdade, era isso que eu gostaria Sim, que você Daphne. Agora comentasse também. eu vou até falar sobre isso, que agora que você trouxe esse ponto, eu acho que aí sim tem um ponto muito importante para a gente discutir. Que, indiferente do material jornalístico agradar ou não o Bolsonaro, né, existe, obviamente, a possibilidade de um material jornalístico trazer ali uma parte da opinião do jornalista que escreveu, isso é absolutamente normal, mas o que a gente está vivendo hoje, essa postura do Bolsonaro que a gente está vivendo hoje, ela é fruto do jornalismo que deu o golpe, porque o que aconteceu a partir ali de 2012, 2013, 2014, quando muitos jornalistas brasileiros simplesmente se venderam para o sistema e começaram a, digamos que, perseguir PT, começaram a fazer exatamente a linha discursiva do patrocinador, o jornalismo brasileiro, ele se permitiu ser atacado. Então, hoje, quando o Bolsonaro ataca os jornalistas, ele ataca os jornalistas para um público que conhece muito bem essa característica triste em alguns jornalistas brasileiros, que é a ideia de que alguns jornalistas realmente falam aquilo que eles não acreditam exatamente para eles ganharem dinheiro. E isso acabou com a classe toda e dá essa autoridade para o Bolsonaro falar esse tipo de coisa, né? Hoje o Bolsonaro coloca qualquer pessoa que critica o Bolsonaro, ele consegue colocar toda a classe a qual essa pessoa pertence como sendo um partido da oposição. Então, quando o Bolsonaro é criticado por um jornalista, ele coloca toda a classe de jornalistas como sendo aí uma espécie de PT, né? Todos os jornalistas tornam-se aí uma espécie em extinção, um PT, enfim. Aí um artista critica o Bolsonaro, todos os artistas se tornam imediatamente uma espécie de PT, de partido da oposição. Isso é muito perigoso, porque aos poucos o Bolsonaro vai jogando a sua milícia contra tudo diferente de evangélico. Então é mais ou menos assim, se não for evangélico, nós estamos indo nessa direção e é muito perigoso, tá, gente? Se não for evangélico, nem policial ou das Forças Armadas, é petista. É muito perigoso o que está acontecendo, porque todas as classes, obviamente, se manifestam contra o Bolsonaro. A gente tem nas classes profissionais, principalmente as classes profissionais que são de alguma forma ligadas a uma formação superior, a gente tem um claro posicionamento contra o Bolsonaro. Então, quando sai, obviamente, das classes que se sentem muito elite, como Judiciário, Ministério Público e, obviamente, aí
os policiais que se sentem bolsonaristas e os evangélicos, saiu desses grupos, o resto tudo é petista, e é muito perigoso, porque na hora que uma pessoa se manifesta, o Bolsonaro já vai criando, não, é artista, ele se manifesta contra o Bolsonaro porque ele vai perder a Lei Rouanet, a tetinha. Ao jornalista se manifesta contra o Bolsonaro, porque na época do PT ele roubava, né? Esse jornalista recebia dinheiro público. Sempre o Bolsonaro tem uma forma de justificar as críticas contra ele, e sempre as críticas apontam para a ideia de que antes essa pessoa ganhava um dinheiro indevido e agora essa pessoa não ganha mais esse dinheiro indevido. Esse tipo de crítica funciona muito bem, porque é mais ou menos assim, a justificativa pela qual essa pessoa critica o Bolsonaro é porque o Bolsonaro tirou dessa pessoa uma mamata, um dinheiro indevido, algo que essa pessoa roubava do público. E isso sempre dá muito certo. Eu volto a dizer, o Bolsonaro ele pode não ser uma pessoa aí que tenha talvez um conhecimento de nível médio em termos de economia, mas em termos de comunicação para as massas, o Bolsonaro tem uma capacidade muito grande de comunicar com as massas. E eu volto a dizer, não julguem o Bolsonaro conforme a inteligência da bolha da esquerda. A bolha da esquerda olha para o Bolsonaro e pensa, mas esse cara só fala idiotice. É importante a gente ter consciência que a idiotice no Brasil é a regra. E essas coisas que o Bolsonaro faz dão certo exatamente por isso. Porque existe no Brasil, como regra, um terreno muito fértil para a idiotice. Então, no momento que a gente acha que ele está errando, infelizmente ele está acertando. É uma coisa esdrúxula? Mas ele, nessa forma, ele consegue realmente desqualificar o livro, ele consegue colocar essa pessoa como sendo inimiga do Brasil na cabeça aí dos bolsonaristas, e tudo isso vai dando muito certo. Uhum. Ô, Léo, a gente agora vai falar um pouquinho dessa história do Bolsonaro, que com medo, né, da questão do Oscar, né, do Oscar que, enfim, da indicação do Oscar do filme da Petra. A gente falou um pouco disso aqui ontem, mas hoje essa questão pipocou muito aí, apareceu muito nas redes sociais, né? Então, o Bolsonaro disse que, para quem gosta do que o come, é um filme. Né? Ele foi em conversa com o Johnny ali, ele disse que atacou, né, hoje de manhã, e depois ele foi perguntado também se ele tinha assistido o filme, ele disse que não ia perder tempo com uma porcaria dessa. Você acha que isso demonstra um pouco o desespero? Porque ontem o que a gente viu, logo depois que saiu a notícia da indicação, foram várias pessoas da direita, né, num desespero. Eu acho que o que mais valeu aí não é nem não só a possibilidade de ganhar o Oscar, né, mas também o desespero das pessoas da direita nas redes sociais reclamando do filme. Né? Então, você acha que isso aí mostra o desespero do Bolsonaro ou você acha que realmente ele não está nem aí? Bom, eu acho que agora sim existe um desespero por parte, eu não diria da direita brasileira, né, mas por parte daqueles que venderam uma história diferente dessa história que está indo nesse documentário. Existe sim um desespero. Qual que é o que sustenta Bolsonaro? O que sustenta a popularidade do Sérgio Moro? O que sustenta o golpe no Brasil? É exatamente o fato de que nós que estamos aqui fazendo esse trabalho, tentando explicar para as pessoas o que quebrou o Brasil, o golpe de Estado, nós não conseguimos chegar em 10% da população, infelizmente. A grande realidade é que a gente pode se esforçar, mas quem realmente consegue chegar em toda a população são as emissoras de televisão, né, como Rede Globo. Infelizmente, essa é a realidade. A gente peleja de todas as formas, mas a gente não consegue chegar na população. Eu garanto que mais de 10% da população não sabe, ou talvez 90% da população não saiba, por exemplo, dos vazamentos do Intercept. São coisas importantíssimas que a gente não consegue levar para a população. E qual que é, e principalmente para a população mundial, e qual que é a grande sacada dessa indicação ao Oscar? A indicação ao Oscar chama atenção para a existência desse filme. Porque, lógico, a Globo jamais faria propaganda da existência desse filme.
Assim como ninguém no Brasil que apoia o direitismo. O que seria o comportamento natural do lado de lá, que é um lado muito bem alicerçado, né? Por exemplo, por que o Bolsonaro não foi a um debate? Vocês acham que o Bolsonaro não ia aos debates por medo do Haddad? Não. O Bolsonaro jamais perderia votos dos fanáticos por causa do Haddad, porque o fanático quer exatamente o comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro não foi aos debates exatamente para não expor o Haddad ao Brasil. O Haddad precisava dar a oportunidade de estar num debate com o Bolsonaro para mostrar para o Brasil que ele existe. Então, a direita, que é muito bem alicerçada, simplesmente decidiu, não, a estratégia é o Bolsonaro não ir aos debates. Pronto, o Haddad fica escondido dessa forma. E a gente tem também uma coisa muito semelhante, por exemplo, sai um documentário como esse, qual que é a estratégia da direita? Nem toca no assunto. O documentário não existe. Assim, não há possibilidade, por exemplo, das pessoas serem desalienadas pelo documentário, porque aquele documentário nem chega ao conhecimento das pessoas. Mas no momento que um documentário brasileiro é indicado ao Oscar, né, vai ser muito difícil explicar que o Oscar é comunista. Vai ser muito difícil. Igual eu vejo aqui, tem, por exemplo, tem um programa de computador que Ô, Léo, participa. vou Oi. dizer que o tapete é vermelho porque o Oscar é comunista, Léo. É mais ou menos isso aí, já está explicado, né? Vai ser muito difícil dizer que o Oscar é comunista. Não é nada, o tapete é vermelho, acabou, o Oscar é comunista. Mas, assim, tem um programa de computador que participa do canal Leonardo Stoppa, que esse programa é o que a gente chama de robô, né? Realmente é um robô. Né? Ontem nós fizemos vários testes, a gente pergunta coisa básica, tipo, quanto que é 2 mais 2, fulano, só para ver se realmente ele está ali interagindo, não está. Então ele fica só injetando, é o Magno Christen, no caso aqui do canal Leonardo Stoppa, ele fica só injetando frases que a gente percebe que são as frases que o bolsonarismo quer realmente ficar repetindo nas lives de esquerda. E uma das frases que eu vejo agora é a frase de dizer que o filme é corrupção, o filme é ficção. O filme não é documentário, é ficção. Esse é o norte deles. Mas nós temos uma coisa muito interessante hoje no bolsonarismo, né? O bolsonarismo ele contesta a Alemanha em relação a qual era o regime do nazismo. O bolsonarismo contesta os físicos a respeito da curvatura da Terra. O bolsonarista contesta o Paulo Guedes, que é o ministro deles, a respeito do PT ter quebrado o Brasil. Ou seja, o bolsonarista ele contesta absolutamente tudo. Agora a gente vai ver o bolsonarista contestar a Academia Americana de Cinema em relação ao que é um documentário e o que é ficção. A gente está vendo isso, né? Ou seja, aqueles que seriam aí as maiores autoridades do cinema mundial agora esqueceram o que é ficção e o que é documentário e erraram na classificação do filme. Então a gente sabe que não vai pegar, sabe, Daphne? Não vai pegar falar que o Oscar é comunista, não vai pegar falar que o documentário fala só mentiras, não vai pegar. Não tem jeito. Por quê? Porque é gente demais que tá falando a mesma história. É engraçado. O bolsonarista contesta o Temer a respeito do golpe, né? O Temer falou que é golpe e o bolsonarista contesta o Temer, fala que não, o Temer está errado, é impeachment. Então, qual que é a grande oportunidade desse Oscar? É chamar a atenção para a existência desse documentário. E isso já aconteceu, ganhando o Oscar ou não, a indicação já fez o tema bombar. E aí, por que o desespero? Que é exatamente o que você perguntou. Por que o desespero do Bolsonaro, do PSDB? Porque eles tinham certeza que no final da história eles teriam aí vencido a guerra e o vencedor da guerra é o que escreve a história. Ou seja, eles teriam certeza que eles conseguiriam consolidar em todos os livros, consolidar de todas as formas, que foi o PT que quebrou o Brasil, que a Dilma foi retirada por causa de um movimento popular, que tinham pedaladas fiscais, eles tinham certeza que isso ficaria para a história. Mas agora a gente já começa a ter dúvidas, porque agora a gente tem uma contra-informação trazendo o outro lado da história com um potencial muito grande de chegar a muitas pessoas. Certamente, a diretora do filme nas igrejas que apoiam o Bolsonaro já deve estar sendo pintada como sendo a besta do apocalipse. Com certeza, entre muitas igrejas, o filme já está sendo vendido aí como sendo um filme satanista, exatamente para evitar que os fanáticos vejam, mas a realidade é que muitas pessoas vão ver esse filme.
exatamente por causa da indicação. Esse é o desespero do PSDB, Exatamente. esse é o desespero do Bolsonaro. Naquele filme, que é um filme brasileiro indicado ao Oscar, eles estão como os corruptores da democracia brasileira. Muito bom, Léo. Inclusive, essa coisa que você falou é muito importante, né? Porque muita gente está contando essa história. E muita gente está contando essa história, e muita gente está contando também uma história de que houve golpes e que o neoliberalismo não é bom para o mundo também, né? Como a própria Petra falou. A gente tem aí o filme O Coringa para então, são filmes que estão indicados para o Oscar também. Então, muita gente está contando essas histórias, e essa história da Petra faz parte da história de como que as democracias estão acabando no mundo, né? Eu queria ler aqui, só que a gente demorou aqui, eu acabei perdendo. Daphne, Mas... deixa eu só Oi, pedir, assim, como tem é. muitos eleitores do Bolsonaro aqui participando, e eles trazem uma coisa que eu acho que eles não entenderam muito bem, né? Eles trazem aqui, o filme ainda não ganhou nada. Eu queria que você achasse qualquer capa de um filme para mostrar para eles que a indicação do Oscar é como se fosse uma vitória local. Para você entender, Ulisses Batista, e qualquer eleitor do Bolsonaro, é mais ou menos assim. Vamos, né, porque às vezes é preciso adaptar a uma coisa mais popular para as pessoas entenderem. A indicação ao Oscar já é um prêmio. É mais ou menos assim. Para participar da Copa do Mundo de alguma coisa, você tem que primeiro ganhar a Copa do seu país. Se você não ganhou a Copa do Mundo, não significa que você perdeu tudo, porque você já ganhou a Copa do seu país. Então, o campeão dentro do Brasil, ele vai disputar no mundo. Ainda que ele não ganhe o Oscar, ele tem uma indicação ao Oscar. Inclusive, quando você assiste a Record, você deve notar que o locutor fala o filme e depois ele fala 5 indicações ao Oscar. Ou seja, esse filme já é vitorioso por ter sido indicado ao Oscar. Isso já é um Ou título assim, seja, que todo brasileiro ele foi um sonha. dos cinco, Daphne, eu ele foi um trabalhei dos 5 melhores do mundo, né? assim, Naquela categoria. eu trabalhei com cinema a vida inteira. Eu fico imaginando o que deve ser indicado ao Oscar. Eu fico pensando, o cara deve, né, entrar aí em parafuso, deve. Porque a indicação, para quem é da academia, sabe muito bem que a indicação ao Oscar é a vitória, porque o Oscar é um processo político. Lá dentro, na hora do Oscar, a realidade é outra. Dentro, lá no Oscar, é o que a Academia dos Estados Unidos pretende realmente promover. Qual que é o interesse da Academia dos Estados Unidos? Talvez é um documentário sobre destruição do meio ambiente, talvez um documentário sobre a destruição do meio ambiente seja mais interessante para ser promovido pela Academia dos Estados Unidos do que necessariamente o caso da política brasileira. Mas, em contrapartida, dentro do Brasil, uma coisa é muito clara. A Academia de Cinema brasileiro toda concorda que o mais importante nesse momento é promover a verdade sobre o golpe de Estado. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a indicação ao Oscar, ela, em termos práticos, é uma vitória gigantesca, já é um prêmio. É como se fosse a vitória de um campeonato nacional que vai te dar a oportunidade de participar do Mundial. Se você não venceu o Mundial, paciência, você já venceu o Nacional. Então, essa coisa de que ele não vai ganhar nada, como assim? É o assunto mais falado. Quantas pessoas que jamais ficariam sabendo da existência desse filme e agora, obviamente, estão procurando esse filme para assistir e estão sabendo da picaretagem dentro do Brasil. Está aí o desespero do Bolsonaro. Ô, Léo, deixa eu ler aqui o recado da Flávia Mello, que diz: quem disse que a gente quer ganhar? Estamos escancarando a cara safada dos golpistas ao mundo. Já ganhamos. Acho que ela resumiu tudo que você falou agora, assim, em uma frase, né? A Sara Vieira diz: Brasil só é de 10 em 10 anos. O Pedro Simonar disse: a motion picture é comunista, fala sério. A Helena Porto diz: é como concorrer a Miss Universo, concorre quem já é Miss no seu país. Exatamente, mas eu acho que, além disso, também significa que você, por exemplo, que ela está entre 5 melhores documentários do mundo, né? Já pensou a quantidade de documentários que foram feitos esse ano no mundo inteiro? Exatamente, Então, assim, é muito exatamente. importante.
Aí deixa eu fala, Léo. Deixa eu só trazer Isaura Grigolato, que fala: fosse um filme produzido pela Globo, já estaríamos de tanta propaganda. Lógico, se fosse um filme produzido aí, obviamente, pelo poder, é claro que esse filme já estava, né? O filme brasileiro, né, indicado ao Oscar, todo mundo lembra, né, do Central do Brasil, quando foi indicado ao Oscar, só se falava nisso na Globo, nos jornais. A grande realidade é que essa indicação ao Oscar incomoda a Globo. Mas quando Central do Brasil foi indicado ao Oscar, praticamente o Brasil, todo mundo da área artística brasileira se sentiu como o Brasil campeão mundial aí de seja lá o que for. Agora eles estão desesperados, porque trata-se de uma denúncia da picaretagem deles, e a picaretagem deles vai ser exposta no mundo inteiro. Mas é uma grande vitória, lógico. Muito bom. Léo, eu vou dar uma compartilhar na tela para a gente ver a matéria do Sonic, tá? Sonic escreveu uma matéria: Democracia em Vertigem, desperta os instintos mais primitivos em Bolsonaro e ministros. Ele falou aqui de uma questão, né? No dia 3 de junho de 2012, o deputado federal Roberto Jefferson, expoente da direita no Congresso Nacional, referiu-se ao colega José Dirceu nos seguintes termos, enquanto este era questionado na CPI: Vossa Excelência desperta em mim os instintos mais primitivos. Ele faz uma analogia: desperta os instintos mais primitivos de Bolsonaro e seus ministros, né? Então, aí ele vai citando aqui: o Jair Bolsonaro disse: esse filme é para quem gosta do que o urubu come. O general Heleno disse: que orgulho ver um filme nacional indicado para o Oscar em 3 categorias: terror, comédia e ficção. A estrela da farsa levou o Brasil em 5 anos ao fosso. Deu uma aula de gestão desastrosa, incompetência e insolvência financeira. Forte da Toeira. O Weintraub disse sobre o documentário do golpe, que foi indicado ao Oscar: o correto é golpe. E aí ele fala do que falou o Roberto Alvim, o 03, o Eduardo Bolsonaro: se fosse um documentário mostrando a maior manifestação de rua da história do Brasil contra o petismo, jamais seriam indicados. E então ele faz essa analogia aí, dizendo que eles ficaram completamente loucos, mas isso eu estou trazendo aqui só para ilustrar a reação da direita, que a gente estava falando um pouquinho sobre isso também. Não sei se você ainda quer comentar alguma coisa, mas vamos. Sabe o que é interessante? Fala. Olha só o comentário. Coloca de novo o comentário do general Heleno, que é muito interessante a gente falar sobre ele. Eu vou esperar você colocar, que eu quero. Melhor. Eu vou colocar uma matéria que saiu do general Heleno. Peraí, mas coloca esse comentário dele no Twitter, que esse comentário dele no Twitter, ele é muito revelador. O comentário do general Heleno do Twitter, ele é exatamente o documentário. A postagem do general Heleno no Twitter, que é essa que você colocou aí, ela é o documentário. Porque, veja bem, o que aconteceu em 2016, né? O que aconteceu desde 2014? O grupo que perdeu as eleições utilizou a retórica de que a Dilma quebrou o Brasil, a retórica de que as urnas foram fraudadas. Eles utilizaram toda essa retórica para levar as pessoas às ruas para dar um golpe de Estado. O golpe de Estado aconteceria de qualquer maneira. O detalhe é que as pessoas foram levadas às ruas para legitimar um golpe de Estado. Mas uma coisa que a gente precisa dizer nesse momento é o seguinte: trata-se de um documentário, esse documentário Democracia em Vertigem, ele fala exatamente sobre a destruição da democracia. Ele não fala sobre, né, insolvência financeira, não. E o general Heleno, ele traz um ponto que eu acho muito importante da gente comentar agora: como o documentário ele é legítimo, como o documentário fala a verdade, de um golpe de Estado. O que o Aécio Neves e a turma do Aécio Neves, dentro da qual, obviamente, está o general Heleno, o que eles fizeram foi o seguinte: olha, a Dilma colocou o Brasil em dificuldade financeira, vamos derrubar a Dilma, mas espera aí, se você não gosta da performance de um determinado político, você tira esse político nas eleições e nas urnas. Não é mobilizando o povo para fazer um escarcéu nas ruas
e comprando deputados e senadores para votarem num processo de impeachment. Isso que está errado. A denúncia de que houve um golpe de Estado é exatamente essa. É preciso que as pessoas no Brasil entendam que manifestação nas ruas não tira presidente da República num país democrático. Não tira. O que tira um presidente da República num país democrático é o cometimento de um crime de responsabilidade. Simples assim. Processo de impeachment não se justifica por manifestações. E eu explico de uma forma muito simples. Vamos imaginar que o Bolsonaro, que foi eleito aí por 57 milhões de pessoas, de repente começassem a acontecer manifestações contra o Bolsonaro. Bolsonaro não fez nada de errado, mas começassem a acontecer manifestações. E aí chegassem 10 milhões de pessoas nas ruas manifestando contra o Bolsonaro, porque a Globo está chamando as pessoas às ruas para manifestarem contra o Bolsonaro. Será que é justo, porque existem 10 milhões de pessoas nas ruas manifestando contra o Bolsonaro, tirar o presidente que foi eleito por 57 milhões de pessoas? Já que eu falei números, vamos pensar diferente. Se a gente tivesse 50 milhões de pessoas nas ruas manifestando contra o Bolsonaro, seria justo imaginar que o cara que foi eleito por 57 milhões de pessoas, ele foi retirado por causa de manifestações de 50 milhões de pessoas? Não, porque o cara foi eleito. E agora que eu falei que não é justo tirar o Bolsonaro tão somente por causa das manifestações populares, porque ele foi eleito nas ruas, eu volto para o caso da Dilma. É muito claro. Essa coisa de ficar toda hora insistindo na ideia de que a Dilma foi retirada de forma legal e justa porque as pessoas foram às ruas pedir a saída da Dilma, não se justifica. Muitas pessoas pediram nas urnas que a Dilma não fosse a presidenta, mas um número maior de pessoas elegeu a Dilma como presidente. Então, essa coisa de levar as pessoas para as ruas, para fazer manifestação, para legitimar um golpe de Estado, não modifica a característica do golpe. Com pessoas nas ruas manifestando ou sem pessoas nas ruas manifestando, é golpe. A diferença é muito simples. Eles foram estratégicos o suficiente... Porque não teve crime. Exatamente. Sem o cometimento do crime... Não teve crime de responsabilidade. Sem manifestações é golpe. E o general Heleno, né, eu queria que você tivesse colocado de novo aquele Twitter, que é o que você tinha colocado antes. Eu boto agora. Vou botar agora. Deixa eu botar agora. Eu queria que você colocasse aquele negócio do Alexson Link por causa disso. Esse tweet do general Heleno, ele é fantástico para mostrar a falta de caráter dessas pessoas. Como que a falta de caráter dessas pessoas nos mostra de uma forma clara que eles continuam justificando o golpe de Estado, né? Deixa eu colocar. Eles continuam, Daf. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aí. Que orgulho isso. E aí alguém depois respondeu aqui, de terror se entende, o Haiti é que eu digo. E aí a gente vai falar do que o Heleno fez no Haiti, né? Sim, mas enfim, olha como que é profundo isso, gente. Olha o que o general Heleno fala. Que orgulho ver um filme nacional indicado ao Oscar em 3 categorias, terror, comédia e ficção. Ou seja, se ele não respeita a Academia de Cinema, ele não tem que comentar o Oscar, né? Então não é orgulho. Se você não respeita o Oscar, você não pode falar que tem orgulho. Volta lá para mim, Daphne, rapidinho. Só para eu trazer os pontos que eu acho que são os pontos do golpe. Bom, enfim, aí o general Heleno, ele fala: a estrela da farsa, que é a Dilma, levou o Brasil em 5 anos ao fundo do poço. Lembrando, a Dilma governou o Brasil durante os efeitos da crise que destruiu a economia de vários países capitalistas, e ela conseguiu manter o Brasil blindado contra a crise, exatamente porque ela teve uma super estratégia de incentivo ao consumo interno. Se você pega a performance da Dilma, você vai ver que em nenhum ano, inclusive no ano em que a Dilma estava sofrendo os ataques do golpe, ela foi pior que o Bolsonaro. Se a gente pega o número de falências durante o governo Dilma, a gente percebe que durante o governo Bolsonaro a gente tem um número muito maior de falências. Mas, enfim, a estrela da farsa levou o Brasil em 5 anos ao fundo do poço, deu uma aula de gestão desastrosa, incompetência e insolvência financeira. Forte candidata à estatueta. E eu pergunto uma coisa muito básica: algum desses motivos aí foi utilizado como justificativa
para dar golpe em algum dos países que quebrou por causa da crise de 2008? Ou seja, vários países capitalistas na Europa quebraram por causa da crise do capitalismo. Os Estados Unidos passou por uma dificuldade por causa da crise do capitalismo e em nenhum desses países a situação financeira, a crise econômica mundial foi utilizada como justificativa para dar um golpe de Estado, porque não é justificativa para um golpe de Estado. Você não pode retirar um presidente porque o mundo entrou em crise. Você não pode tirar um presidente porque a situação econômica começou a balançar. Não é assim que funciona. E o que eles fizeram, obviamente, foi convencer as pessoas que você poderia tirar o presidente porque você está insatisfeito com a gestão do presidente. E não é assim. Se você pensa dessa forma, sempre que alguém foi eleito num país, a parte que foi derrotada vai para as ruas fazer protesto para tirar a parte vencedora. A gente nunca mais na vida vai ver a democracia prosperar, porque a gente vai ter sempre o comportamento sugerido pelo general Heleno. Olha, começou a dar um pouquinho errado, a gente vai para as ruas e faz a coisa piorar ainda mais, a gente faz um caos, né? É mais ou menos assim, olha, Bolsonaro fez uma coisa que eu não concordo, agora vamos para as ruas para derrubar o Bolsonaro, né? Tem que pensar dessa forma para que o eleitor do Bolsonaro entenda que foi golpe. Essa coisa de falar que, mas as pessoas estavam nas ruas pedindo, não, a gente não tem previsão constitucional para anular as eleições através de pessoas nas ruas fazendo bagunça. E mesmo assim, se a gente tivesse uma previsão, a gente tinha que ter um método de contar quantas pessoas estão nas ruas fazendo protesto. Porque enquanto a gente não tivesse 54 milhões de pessoas nas ruas fazendo protesto contra a Dilma, a gente não teria, obviamente, o número de eleitores que ela teve nas urnas. Então, esse é o grande problema. O brasileiro acreditou mesmo que a mobilização nas ruas é justificativa legal para retirar um presidente da República. E hoje, eles não falam mais de pedaladas fiscais, Daphne. Se você prestar atenção na postagem do general Heleno, se você prestar atenção na postagem do Bolsonaro, se você presta atenção no que o Nando Moura falou, se você presta atenção no argumento do MBL, como não existe mais possibilidade de insistir na existência das pedaladas fiscais, eles tentam insistir na teoria de que o povo foi às ruas pedir a retirada da Dilma. Mas eu volto a dizer, enquanto a gente não tivesse nas ruas pelo menos 55 milhões de brasileiros que tem título de eleitor, ainda assim a gente não tinha um número maior do que o número de pessoas que votou na Dilma. Então, foi golpe. Não há como justificar um golpe de Estado. Agora, tem que concordar com a história sendo escrita conforme ela aconteceu, né? Tem que ver a frustração de não poder escrever a história conforme ele gostaria, né? Parece que os vencedores dessa guerra, dessa vez, não vão conseguir escrever a história. Muito bom, Léo. Léo, vamos avançar aqui na nossa pauta. A gente tem a questão do Roda Viva, né? E mudou a pessoa que faz o Roda Viva, a jornalista, agora vai ser uma outra jornalista, vai ser como é o nome dela? Sérgio Moro, Vera Magalhães, né, que era do Estadão. Então, a primeira entrevista dela, a estreia dela no Roda Viva, ela convidou o Moro para ser entrevistado, né? Só que aí os internautas começaram a questionar como que não iam chamar o Intercept, que foi quem fez a Vaza Jato, né, e divulgou todas aquelas informações sobre o processo, a maneira fraudulenta como que o Moro conduz os processos dele, né? E aí, em cima desses protestos dos internautas, o Glenn também fez uma postagem dizendo que ainda está em tempo, que ele gostaria de participar, e ele diz assim no Twitter, abre aspas, seria indesculpável e um tanto covarde para o Roda Viva permitir que Sérgio Moro aparecesse sem colocar um jornalista do The Intercept no painel para participar da discussão. E ele diz também, um grande problema é que a maioria das instituições brasileiras, incluída a grande mídia, tem tido medo de Sérgio Moro e o tratava como um herói. Muitos, liderados pela Folha e pela Veja, reconheceram isso. Deixá-lo no Roda Viva sem sérios desafios repetiria esta desgraça. Né? E depois ele ainda fala mais. É muito óbvio que convidar um jornalista do The Intercept Brasil para participar da entrevista do Moro explodiria a audiência desse programa. A única razão para não fazer isso é o medo do Moro e deixá-lo escandalosamente de falar. Ou seja,
seria fazer ali um conluio para que tudo desse certo para o Moro. Queria que você comentasse isso e depois a gente ainda tem mais duas coisinhas para comentar rapidamente. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem visto acontecer, né? A gente já teve aí, desde que o Temer chegou ao poder, o Roda Viva fez lá a entrevista, né? Perguntando qual que é o prato predileto do Temer, né? Perguntando como que conheceu a Marcela. Depois a gente teve também um Roda Viva, já tivemos um Roda Viva nesse estilo aí, com o Sérgio Moro. O bicho pegou, foi com a Manuela Dávila ali, obviamente, né? Saiu fumaça. Agora, nesse Roda Viva, provavelmente eles devem conversar com o Moro, sei lá, sobre, né, se o Moro sabe fazer pratos exóticos como sushi, deve ser uma coisa mais ou menos assim. Então, não deve caber mesmo o intercept, né? As perguntas não devem ser relacionadas à política ou qualquer coisa que o Glenn tenha especialidade. Então, eles devem chamar aí provavelmente um chefe de cozinha. Se o Moro faz um artesanato, deve chamar alguma pessoa para conversar sobre o artesanato que o Moro faz, essas coisas, né? Porque infelizmente, quando a gente vê um Roda Viva com essas pessoas, o que a gente vê é esse tipo de pergunta, né? As perguntas dos jornalistas amigos, vamos cair na real. É tudo ensaiado. Desde que o Temer entrou no poder, a gente vê essa polarização do Roda Viva que virou, infelizmente, uma roda zumbi, né? Pelo menos quando tem alguém, né, de direita, não, alguém liberal, né, do liberalismo ali dentro, não tem roda viva, tem roda zumbi. Com o Moro tem que ser assim, então não tem espaço para o Glenn. Escandaloso, até o Chico Buarque pediu para não ter mais a música dele lá como tema do programa, né? O Rogério Matuque diz assim: esse programa é uma vergonha, não é jornalismo, é picaretagem total, roda morta. Muito bom. Enfim, pessoal aqui metendo pau no Roda Viva. Léo, a gente vai trazer aqui outra notícia para a gente comentar, né? Sobre o salário mínimo. Né? O Bolsonaro corrige reposição da inflação e fixa salário mínimo em R$ 1.045. Né? Eles já tinham fixado em 1.039 para esse ano, né? O Ministério Público, com base da inflação do período, mas agora o governo recuou e decidiu aplicar o INPC do período e acabou fechando o ano mais alto de 4,1% para 4,48%, elevando para 1.045 a partir de fevereiro. Enfim, estava ficando feio, eu acho que, na verdade, a projeção, né, para o aumento do salário mínimo deveria ser maior e ele acabou recuando. Né? Você acha que isso aí é uma medida já que reflete a queda de popularidade do Bolsonaro, já ele tentando reconquistar aí alguma coisa, ou não tem nada a ver isso que eu estou falando? Não, isso é uma medida econômica, Daphne. O Bolsonaro, é importante as pessoas entenderem que não há nenhum passo do Guedes, né, que é o presidente nesse caso, não há nenhum passo do Guedes no sentido de alegrar a população. É um caso muito calculista. O Bolsonaro começou a balançar principalmente por causa do encolhimento do mercado interno. O Bolsonaro focou demais em apoiar os exportadores, os agricultores, e abriu mão de respeitar o mercado interno. E à medida que ele vai deixando, o Guedes, né, aposta, né, o Guedes é daquela escola liberal que imagina que você tem que trabalhar o esgoelamento do salário mínimo para forçar a redução da inflação através exatamente da pressão sobre a produção, né? Mais ou menos assim, você paga um salário cada vez menor para as pessoas para fechar uma coisa que chama gap inflacionário. Funciona da seguinte maneira: por que você está pagando menos? O produtor pensa, já que o salário não está aumentando, eu não preciso aumentar o preço do produto porque o meu custo de produção não está aumentando. Só que no Brasil, o gap inflacionário ele está sendo fechado pela recessão, pela falta de dinheiro. Então, nós temos dois movimentos que podem levar o Brasil para uma inflação negativa. A gente tem a recessão econômica natural que está acontecendo hoje, as pessoas comprando cada vez menos, as coisas estragando nas prateleiras e os supermercados abaixando abaixo do custo para conseguirem vender. Ou seja, existe aí uma coisa muito clara no Brasil, nós temos um processo de não inflação que desincentiva o comércio, o comerciante pensa, eu estou comprando por 10, depois eu tenho que vender por 9, eu vou fechar meu comércio, né? Então, coisa muito perigosa, que é esse ponto. E a gente tem também um outro processo aí mecânico de redução da inflação, que é essa questão da diminuição do salário mínimo. Então, nós temos duas forças
ajudando a redução da inflação. Só que o grande problema é que esse processo de empurrada da inflação para baixo, ou seja, derrubada da inflação, ele não é um processo que você consegue segurar. Quando você inicia essas estratégias de redução da inflação, por exemplo, redução do salário mínimo para diminuir o consumo, e com isso aí forçar, né, o produtor a pensar que o custo de produção está menor, por isso ele não precisa aumentar no produto. Olha, pensa bem, de um lado você tem, o cara pensa, olha, eu vou aplicar essa técnica, eu vou diminuir o salário mínimo, assim o produtor vai ser incentivado a não aumentar o preço do produto, porque ele sabe que o preço de produção dele agora não vai aumentar, então ele não vai inflacionar o produto. Por outro lado, nós temos o comerciante vendendo praticamente por preço de custo ou mais barato, porque o povo está sem dinheiro. Então, nós temos duas forças nesse momento jogando a inflação para baixo. Quando a gente consegue jogar a inflação para um número negativo, a gente tem aí o congelamento total da atividade econômica. As pessoas, eu gosto muito dos economistas de Facebook, né, que eles se orgulham da inflação muito baixa, que eles pensam assim, não, se a inflação está baixa demais, é maravilhoso, porque se a inflação é uma coisa ruim, então se a inflação ficar negativa, nós estamos aí na melhor situação do mundo. Não, e é o contrário. O governo ele tem que lutar para manter a inflação baixa, mas longe da possibilidade dela cair para o negativo, que se ela cai para o negativo, a gente tem aí a interrupção da atividade econômica. Funciona mais ou menos assim, Daphne, você quer comprar um produto, né? Você é um consumidor, você tem vontade de comprar um relógio novo, e você sabe que o Brasil está passando por um período de deflação. Então você pensa, eu não vou na loja comprar esse relógio hoje por R$ 500, porque as coisas estão abaixando os preços. Eu vou esperar amanhã para comprar por 490. O detalhe é que imagine toda a sociedade brasileira com esse comportamento, todo mundo pensando, olha, já que os preços estão abaixando, eu não vou comprar hoje, eu vou esperar para comprar amanhã, que vai estar com preço mais baixo ainda. Então ninguém compra. E porque ninguém compra, o comerciante pensa, já que os preços estão abaixando, eu não vou comprar da indústria, porque se eu comprar da indústria, o preço vai abaixar na minha prateleira e eu vou perder dinheiro. E o cara da indústria pensa, já que os preços estão abaixando, eu não vou produzir, porque eu vou comprar a matéria-prima por um preço, depois o produto final meu vai estar às vezes mais barato que a matéria-prima. Ou seja, você interrompe a vontade de produzir, de vender, você interrompe a atividade econômica para o país se você joga o país numa situação de deflação. E é esse o risco que a gente corre hoje. As pessoas não conseguem perceber que nós estamos no limiar da deflação. Exatamente isso. Nós estamos na casquinha de começar a desincentivar a atividade econômica pelo medo do produto perder preço na prateleira, pelo medo do produto, depois de pronto, ficar ainda mais barato do que a matéria-prima, e o cara que produz a matéria-prima, às vezes, pelo medo do produto que ele produziu, no final das contas, não ter valor nenhum. Aí, realmente, a gente entra para uma situação aí de um país totalmente parado. Deixa eu só agradecer rapidamente aqui o superchat do Márcio Santos. Lula elevou o salário mínimo a $300. Se ao menos o mantivéssemos hoje, seria R$ 1.274. Lembrando que até o golpe de Estado, até o momento do golpe, assim que o golpe aconteceu, essa técnica de aumento do salário mínimo mudou, tá, Márcio? E as pessoas que estão escutando, só para entenderem que o que o Bolsonaro fez nem se compara com o que acontecia antes. Antes, a gente teve um comportamento de crescimento do PIB, a gente tinha o aumento do salário mínimo de acordo com a inflação, mais o PIB. Então, o PIB influenciava não era só no ganho das empresas, era também no salário mínimo. E é exatamente porque o PIB brasileiro praticamente multiplicou por 5, é exatamente por isso que, em relação ao dólar, o salário brasileiro ele multiplicou por 4, porque tinha esse acompanhar do PIB aí na fórmula de crescimento do salário brasileiro. Desde que o Temer assumiu, né, nós tivemos a primeira vez desde o início do governo do PT, a primeira vez que o salário mínimo subiu menos que a inflação foi com a entrada do Temer, e até hoje a gente tem aí, infelizmente, esse comportamento. Muito bom, Léo, muito boa explicação. Queria mandar um beijo para o meu amigo especialista federal, que está lá em Varsóvia, na Polônia, muito legal. Ronivaldo Jesus dizendo Lula gigante, mandar um beijo para a Tânia Noêmia, aqui Ellen Oliveira, pedir para o pessoal já ir compartilhando a live, já ir não, ir compartilhando a live, que a gente já está no final, né? Quem puder deixar seu like aí, um beijo para a Adriana Cópio, que está aqui com a gente também, e vamos lá. Olha, a última coisa que eu gostaria que você comentasse foi
a questão da ministra Tereza Cristina, né, que por pressão do diretor da faculdade se tornou paraninfa de uma turma nessa faculdade aqui. Deixa eu mostrar para vocês a matéria, só um pouquinho. Aqui, ESALC, da USP, e houve sermão da aluna, né? Então, ela foi discutir lá numa reunião com os alunos, né? E escutou a aluna, a outra estudante levantou com o discurso em nome da turma e fez um sermão para a Tereza Cristina, dizendo que ela é a cara da bancada ruralista, né? Enfim, quem tem inimigo, quem está fazendo inimigo, né, e coloca a sua cara aí em público, lida com o público, principalmente com o estudante, né, com o jovem que é mais questionador aí, ouve o que não quer, né? Como é que você considera esse levante dos estudantes que se reuniram e escreveram esse texto para Tereza Cristina, dizendo que ela é a cara da bancada ruralista, enfim, que ela não está aí defendendo os interesses. Inclusive, vou ler aqui um pedacinho, ela diz assim: temos certeza, o governo... Eu estou tentando falar pouco, porque eu sei que a minha internet não está boa, mas então comenta aí para mim essa questão, se você puder abrir aí. Eu queria ler só esse pedaço, que é justamente Pode ler, sim. A parte do sermão que a Tereza citou. Então, temos a certeza que a senhora e o governo como um todo representam um modelo que é a cara da bancada ruralista, sustentado no capital e na desigualdade, diz ela, né? E um vídeo que circula nos grupos de WhatsApp. Ela criticou ainda o governo que procurou prisões de ambientalistas em florestas, né? Não nos representa e não foi escolhida democraticamente uma paraninfo ou paraninfo que, do alto cargo de liderança que possui, escolha fazer política dessa forma, disparou. Então, quer dizer, ela não foi escolhida pela turma para ser paraninfa, né? Como é que você viu isso, Léo, antes da gente terminar? Bom, eu vejo o seguinte, Daphne. Existe uma coisa que é regra, né? O posicionamento do estudante contra o que está acontecendo hoje no Brasil, mas o fato disso ser uma regra também traz um perigo muito grande, que é a lógica de que para que o bolsonarismo, para que o ruralismo, para que essa atual circunstância continue no Brasil, é preciso acabar com a educação superior no Brasil. Só é possível continuar esse processo de alienação no Brasil eternamente se eles conseguirem conduzir o Brasil para o mesmo destino da Turquia, que é transformar o Brasil oficialmente num país de fanatismo religioso. Eu vejo isso, lógico, com muito orgulho de saber que os nossos estudantes, eles sabem do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo, porque, obviamente, a educação brasileira vai ser a primeira vítima. Ela foi a primeira vítima, só que ela conseguiu, digamos que, sobreviver ao primeiro golpe, logo no início do governo Bolsonaro. E eu sei que esse primeiro golpe, ele feriu e, obviamente, agora eles estão rearticulando para dar um golpe ainda mais forte. Esse posicionamento crítico dos alunos, principalmente de nível superior, que é onde é mais difícil promover uma alienação como essa proposta pelo Bolsonaro, é o que me dá mais medo de que seja o motivo pelo qual eles vão realmente acabar com a educação superior no Brasil. Então, pode ser que a educação superior no Brasil, ela repita a realidade de países onde acontece esse mesmo tipo de golpe que aconteceu no Brasil, como, por exemplo, no caso da Nigéria, a educação superior é uma coisa só das famílias que participam da distribuição do golpe da Nigéria. Então, a Nigéria sofreu um golpe semelhante ao golpe do Brasil, o golpe do petróleo, e as famílias que desfrutam do golpe do petróleo são as famílias que têm condições de colocar os filhos para terem educação superior. E o que eu estou vendo, obviamente, é isso se repetir aí no Brasil, né? Vão acabar, obviamente, com a educação superior no Brasil por causa desse posicionamento aí crítico dos alunos. Mas também não dá mais para ficar calado também, né? Agradecer a Malu da Flon aqui, que contribuiu com a gente, o pessoal que está aqui todo. Léo, a gente vai terminando por aqui hoje, né? Hoje a gente teve mais essa pauta mais enxuta. Eu te agradeço muito e a gente fica até a próxima aí. Você, daqui a pouco, tem Boa Noite 247, tem live do Conde, tem o Dia em 20 Minutos e tem o seu programa também. Não é isso?
Laf, hoje eu estava fazendo até o programa às 9 para poder dar um tempo maior, porque eu tô naquele. Bom, eu tô fazendo mestrado, né? Então estou naquele período de entregar um trabalho de disciplina e aquele é correria total. Então eu decidi que até o dia 20 eu não vou fazer o programa da noite. Eu estou fazendo o Acorda Brasil, estou fazendo o Léo ao Quadrado, e até o dia 20 eu não vou fazer o programa da noite. Eu sei que tem um pessoal que se encontra no programa para bater papo no chat. Então, provavelmente, eu devo repetir alguma coisa. Talvez eu repita o Léo ao Quadrado à noite para as pessoas, né, participarem ali no chat, batendo papo, mas ao vivo eu não vou fazer não, porque eu tô assim, comendo livros, né, e até legal, né, que eu tô estudando Direito Tributário Internacional para fazer um trabalho, e aí a gente consegue perceber como explicar para as pessoas, por exemplo, por que que o brasileiro não vai mais comer carne bovina, né, então, enfim, eu tô aí nessa luta estudando para trazer conhecimento para as pessoas, obviamente, mas esses dias eu tô aqui praticamente dormindo, porque eu acordei às 5 da manhã, estou estudando desesperadamente desde as 5 da manhã e agora parei para o Léo ao Quadrado. Devo Então vai programar agora descansar. a reprise e depois vou dormir para descansar um pouco. Então vai descansar. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês daí também. O Léo Estopa também é rede social. Vão lá se encontrar no chat do programa Léo Estopa, que vai reprisar lá. Sorte aí nos estudos, Léo. Tchau, até a próxima.